Olá, boa tarde, muito bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. Você já ouviu falar da Síndrome do Peter Pan? O personagem que faz parte do imaginário infantil vem sendo usado pela psicologia para retratar o comportamento de muitos homens, principalmente no Brasil. Para saber mais, continue com a gente, o programa está começando. No clássico da literatura infantil, Peter Pan só queria pensar em coisas boas e voar. Recusava-se a crescer, pois parecia doloroso demais. Escolheu ser criança para sempre. Não por acaso, o termo foi usado pelo psicólogo Dan Kiley para nomear homens que nunca amadurecem. Situação que é cada vez mais comum. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas de 25 a 34 anos ainda não saiu de casa. E dinheiro não é o único motivo. Embora a classe médica não considere o problema como uma patologia clínica, trata-se de um transtorno do comportamento. Para saber mais sobre a chamada Síndrome de Peter Pan, convidamos o professor e psicanalista Francisco Almeida e a Shana Vasco, que é especialista em neurociência. Olá, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Olá, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui, um programa tão bom, que leva tanta informação para as pessoas, e eu estar aqui é motivo de honra para mim. Muito obrigado. Para nós. Vamos começar então, professor, explicando melhor o que configura a Síndrome de Peter Pan. Vamos começar pelo começo? A síndrome ela foi escrita, a síndrome aconteceu, o Peter Pan, uma historinha, que foi escrita por James Matthew Barrie. Ele perdeu um irmão com 14 anos de idade e a mãe ficou muito amargurada. Como ele era um escritor, ele era um dramaturgo, era uma pessoa muito conhecida naquele meio, ele resolveu contar uma historinha para a mãe, para ela, então, para consolá-la e ela entender que o filho dela estava eternamente vivo e jovem e vivendo na terra do nunca, que é Neverland, né? Que até tem um artista dos Estados Unidos que tinha um rancho chamado Neverland. E ali, então, ele criou essa história de uma criança que recusava crescer, porque é muito mais tranquilo a gente viver na zona cômoda, né? Deliciando das coisas boas da vida. Né? E um tempo depois, lá em 83, o Dan Kiley, ele escreveu, então, a Síndrome do Peter Pan e também escreveu a Síndrome do Wendy, que nós podemos falar dela depois. Síndrome de Wendy, né? Que é a cuidadora do Peter Pan. Das mães, né? Que estão totalmente ligadas aí a esse contexto. Shana, e por que homens, no caso da Síndrome do Peter Pan? E quanto às mulheres, filhas e as mães, como o professor Almeida diz para a gente? Então, na verdade que quando a gente pega a síndrome de Peter Pan, ela é de fato uma síndrome catalogada, né? Mas que a gente vê muitas vezes no atendimento do dia a dia é que a gente tem uma questão comportamental, né? Que tem a ver, inclusive, com a imaturidade. Então, eu vou fazer um recorte mais dessas questões comportamentais, que é a minha área de estudo, tá? De pesquisa e estudo. E o que acontece? Isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Então, se a gente for ver, né, a nossa cultura latina, aonde é hiperestimulado, né, o desenvolvimento da matriarca, né, aquela mãe com os filhos e tal. E que isso tudo, se a gente for pensar também com os avanços que a gente teve no pós-guerra, onde a gente teve uma possibilidade de conforto material maior, né, a gente vai poder observar comportamentos, né, como o professor falou, mais infantilizados mesmo. Se você for numa loja de departamentos, né, você vai ver setores completos aí, que parece que é infantil, mas tem lá todos os personagens, né, e é uma área para adultos, lojas, inclusive, especializadas para isso. Então, quando a gente pensa, né, nas questões comportamentais,
essa questão de uma maturidade tardia, ela tem muito a ver com uma questão cultural. Se você pegar, de repente, um jovem alemão, né, ele aos 18 anos, a família fala assim, ó, meu filho, agora vai seguir a sua vida. E isso, dentro da nossa cultura latina, não é bem visto, ao contrário, né? Como assim, né, que você vai fazer isso? O jovem ainda tem que estudar, tem que ter isso, aquilo outro. E muitas vezes o jovem escuta algumas frases do tipo, olha, sua profissão é estudar, né? Ou então, por exemplo, você não precisa se sujeitar a isso. É claro que a gente não está falando de abuso, de forma alguma. Mas, às vezes, você vê no mundo corporativo, né? Tem várias empresas que a gente presta consultoria, que o RH fala assim, poxa, a gente foi dar um feedback e o profissional fez bico. E literalmente a birra que faz em casa, né, que se manifesta no ambiente corporativo. Então, respondendo no âmbito comportamental, isso tem muito a ver com a forma que são criados esses jovens, né? Às vezes mais o reizinho... Mais comum entre os homens do que mais entre as comum, mulheres. Mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Tradicionalmente, a mulher é aquela, né? O professor até colocou da outra síndrome, que a gente nem vai fazer o recorte agora, que é a mulher a cuidadora, a protetora, né? Então, coitadinho, venha cá, não precisa disso e tal. É o Wendy da história, né? A Wendy da história. E o clássico da literatura infantil virou também filme. Vamos ver um trechinho para ilustrar. Que bom ter voltado esta noite. Talvez não veja mais. Por quê? Porque amanhã eu vou crescer. Crescer? Nunca mais dormirei neste quarto. Mas assim? E as histórias? É. Não, isso é demais. Vamos. Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Encantada? Ali você não cresce. Peter, que coisa maravilhosa! Mas espere! E no caso das filhas, Xana, é a síndrome de Sininho, mas muito menos comum nos países latinos, né? Perfeito. Justamente por essa questão do patriarcado também? Então, na verdade, é uma questão, né, que nunca existe uma única explicação. A gente pode ter questões, né, se for, a gente estiver falando especificamente da síndrome, a gente vai ter questões, né, da química, da neurofisiologia do cérebro também, mas sim, né, aonde existe essa questão do patriarcado, pode-se, sim, hiperestimular a mulher se sujeitar, né, se submeter, proteger, cuidar, e o rapaz com menos responsabilidades no sentido de que vou fazer aquilo de uma maneira bem egocêntrica, muitas vezes, né? E aí seguir a vida sem as responsabilidades, né? Seja no âmbito profissional. E como que a gente vai ter aí de efeitos, né? Tanto da mulher quanto do homem, né? Distúrbios de comportamento no que se refere à questão financeira, à questão do autocuidado, né? E num extremo, né? E os profissionais de saúde podem reafirmar que pode ter questões de distorção da autoimagem, né? E também chegando num extremo a uma depressão. E o Brasil é conhecido no mundo da demografia por alojar uma generosa geração canguru, que é o termo surgido no fim dos anos 90 na França, para nomear a turma entre 25 e 34 anos, que vai esticando a estadia sob o teto da família em nome de conforto e economia. Professor, podemos dizer que é uma situação e uma questão cultural também? Eu acredito mais na questão dessa zona toda de conforto, mais ligada à questão de economia, porque quando os pais eles são mais potentados, que eles têm mais dinheiro, eles podem proporcionar ao filho mais isso. Porque uma pessoa, por exemplo, muito pobre, uma pessoa que está excluída, vamos dizer assim, de muito cedo ele já coloca o filho dele, por exemplo, no sinal para jogar a bolinha para cima, para pedir dinheiro, essa coisa toda, ou então vai trabalhar, vai fazer entrega. Você vê que muitos jovens hoje estão aí no iFood, fazendo essas entregas todas aí. Por quê? Porque senão a mãe não tem condições de manter, apesar de que há exceções. Tem gente que mantém o filho mesmo assim, dá ali R$5, R$10, R$2, e o cara vai ficando ali encostando.
E você fez uma pergunta sobre a estatística, mais homem do que as mulheres, a Xana explicou muito bem, mas com relação ao complexo de Cinderela, por exemplo, que foi escrito pela Colette Dowling, esse livro aqui é de 81, me parece. Esse livro, na época que ele foi lançado, ele explodiu. Só que naquela época, a mulher ela tinha uma outra versão. Ela era muito mais, digamos assim, submissa. A partir daí, a mulher foi saindo mais para o trabalho, mas acontece que dentro da questão psicológica, ela sempre, até hoje a gente ouve muito isso, ela sempre sai de casa procurando o seu príncipe encantado, onde ela possa viver aquele sonho de Cinderela. Só que lá na frente, quando ela consegue achar esse suposto lá príncipe encantado, ela vai descobrindo que não é bem assim, que a coisa é outra. Agora, o homem não. O homem, ele é o que muita gente chama de folgado. Mas é uma síndrome, né? É até bom a gente explicar o que é síndrome, porque tem muita gente que não sabe. Síndrome complexo é mais ou menos sinônimo. Uma febre e um inchaço de uma perna, por exemplo, são síndromes, mas não é uma doença. Você tem que procurar, através daquela síndrome, através da febre, onde está a doença. Por exemplo, a dor de garganta, que está provocando a febre. Então, este Peter Pan, por exemplo, a Xana deve concordar comigo, quando os médicos, até mesmo o psiquiatra, quando a coisa começa a perturbar o sujeito, ele procura, com toda certeza, ele vai ter um problema de depressão, ele vai ter um problema de frustração, ele vai ter um problema de ansiedade, ele vai ter vontade de suicidar, ele mesmo não suporta a situação, apesar de que é uma zona de conforto enorme. Tem tudo, papai e mamãe dá tudo. É isso aí. Porque, na verdade, ele bem colocado isso, professor, porque, na verdade, a pessoa, quando tem a síndrome, ela necessariamente vai estar associada a outros quadros, né? Que externamente a gente vai achar que, né, ele tem tudo, mas a própria questão do egocentrismo é uma distorção da realidade. Por isso que aí sim, quando se trata da síndrome, a gente vai ter outras questões correlacionadas. É por isso que a grande maioria das questões, elas são questões comportamentais, que é uma distorção da autoimagem do indivíduo, né? Então, assim, é bem importante a gente colocar, porque senão eu vejo assim muito na prática de atendimento diário, né, a pessoa chegar com diagnósticos, né, e assim até a questão ética, né, é bem importante a gente colocar, que às vezes a pessoa, aí eu chego e pergunto assim para a pessoa, mas quem foi que te deu esse diagnóstico? Ah, não, eu vi na internet, ou então a minha irmã falou. Então, é sempre muito importante que o indivíduo, o fato da gente ter uma maturidade tardia, isso não necessariamente significa que você tenha uma necessidade de ajuste químico, ou então que você, de fato, tenha uma síndrome, né? E simplesmente se reconhecer. Porque quando você tem, e assim, até pela minha experiência prática, eu percebo que com as melhorias sociais e econômicas que você colocou, a gente vê isso sim também nas camadas mais pobres. É claro que aquelas pessoas que estão na linha da miséria, obviamente não, mas aquela classe média, expoente, né, daquele trabalhador que de repente ganha um salário mínimo e tal, às vezes os pais se endividam, né? E aí por isso que eu falei que não é uma coisa de um fator único, e sim algo bem complexo que envolve a cultura, né, as questões de autoconhecimento, as questões de saúde pública, mas as questões econômicas também. Por quê? Muitas vezes, e talvez quem esteja nos assistindo conheça alguém que, às vezes, o filho quer algo, um bem de consumo, que é incompatível com a condição em qualquer classe social, né? E aí, às vezes, aquele pai ou mãe de família se endivida para comprar um tênis em 20 parcelas. E há uma década, 20% dos adultos jovens moravam sob asas paternas, número que saltou para 25% e que hoje cresce ainda mais com a pandemia. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a síndrome de Peter Pan e vamos saber como ficam os relacionamentos amorosos. Tem Peter Pan que se casa. Já, já.
Brasilda Gerais está de volta conversando hoje sobre a síndrome de Peter Pan com o professor e psicanalista Francisco Almeida e a Shana Vasco, que é especialista em neurociência. Professor, conta pra gente por que crescer dói tanto. Começa da seguinte forma, a infantolatria, muita gente nem conhece aqui. O filhinho pode tudo, meu filhote, meu pimpolho pode tudo. E aí você vê uma criança jogando um celular na parede, você vê a criança jogando uma jarra, um adorno no chão, e mamãe e papai acham graça e falam, isso é coisa de criança mesmo. E ali a criança começa a dominar. A criança chega a um ponto que a televisão é no canal dele, da criança, se mamãe trocar, ele vai lá e obriga a mamãe a voltar, bate na mãe, bate no pai e continua achando que é muito bonitinho. Lá na frente, depois, começam tais complexos. Tem a princesinha, que entra aí a Cinderela, porque atrás dela tem uma Wendy que protege, que pode fazer tudo. A figura do pai, normalmente, como homem mais caçador, ele está lá trabalhando, a mãe está mais tomando conta, apesar de que hoje a coisa está mudando muito. E aí, a criancinha tudo pode, minha princesinha, e o meu menininho também, que é o futuro Peter Pan, ele também tem é o reizinho, ele é tratado com, não pode encostar, não pode furar o pé, não pode machucar, não pode cair. E essa criança vai crescendo, e hoje você vê, por exemplo, uma pessoa de 25, 30, 40, 50 anos, que é antigamente a gente chamava um playboy, que é aquele boyzão, camisa aberta, todo mitidão, e gosta de ficar no meio de pessoas mais jovens, usa uma linguagem, quer usar a linguagem do adolescente, porque ele se sente adolescente, e aí o que acontece? Essa pessoa, ela se torna uma pessoa ridícula e até aquela coisa da pessoa pôr a mão na boca e falar dela mais ou menos de lado. E Shana, e os relacionamentos amorosos desses adultos que nunca crescem, como ficam? Então, na verdade, é uma das áreas que vai mais sentir, né? Porque vai ter a projeção. Porque muitas vezes um jovem, que, né, como o professor colocou, ele vai crescendo, às vezes a mãe ainda lava a roupa, até mora em casa, sozinho, né? Tem a vida que ele deseja, tem até, às vezes, até independência financeira. Né? Mas aí a mamãe lava a roupa, a mamãe enche o congelador, não sei o quê. Ou então uma outra cuidadora, não necessariamente a mamãe. Coitada das mães, né? Senão nós viramos as culpadas de tudo. Mas um outro cuidador. E aí, muitas vezes, quando essa pessoa vai para um relacionamento, ela vai, com certeza, com aquelas características, a busca da expressão daquele cuidador que ele teve ao longo da vida, né? E isso vai ter distúrbios sexuais, com certeza, porque como que você transa com a mãe, né? E também a questão de que você vai procurar uma projeção idealizada, e o ser humano não é perfeito, né? Então, inclusive, é uma característica da criança, a criança que lida com o ideal, né? O adulto é quem vai lidar com o real. E como isso não vai ser encontrado, sai de um relacionamento para outro relacionamento, na busca de algo que nunca vai ser encontrado. Né? Ou então, de repente, até, né, esse indivíduo casa, mas essa possivelmente vai casar com aquela pessoa que aceitou se colocar na posição do cuidador. Então, vai ser aquele marido ou aquela esposa infantilizado, né? Que às vezes tem até, nas relações, você vai ver até o casal se chamando de mãezinha, paizinho, mesmo quando a criança não tem um filho pequeno, porque é natural, quando você tem um filho pequeno na frente do seu filho, você chamar de mãe e pai para a criança aprender. Mas isso se estende, aí você vê que tem filhos adultos, aí o pai e a mãe estão se relacionando, pai, mãe, e aí a sexualidade vai estar comprometida, né? A questão do cuidado vai estar comprometida, e as questões financeiras, né, que o professor até colocou, né, do homem como provedor, vai estar comprometido. Claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia de papéis sociais, né, que com a emancipação, enfim, mas a gente não pode negar que o que a gente vê no consultório todos os dias é muito isso que se repete, sim. E muitas vezes as esposas assumem esse papel, né, de cuidadoras, de ter que ficar empurrando o marido para frente o tempo todo. Professor, vamos lá agora para os tratamentos.
Uma vez identificada um Peter Pan na família ou no casamento, o que fazer? Dá para melhorar? Tem tratamento? Como tratar de uma pessoa dessa? Primeiro, essa pessoa, ela tem, porque não adianta, primeiro a pessoa tem que ter um genuíno interesse em resolver essa questão. Aí entra aí a Xana, entra aí o psicólogo, entra aí o psicanalista, para direcionar essa pessoa para um psiquiatra, porque ela deve ter algum isso precisa ser cuidado, às vezes por causa da ansiedade, às vezes uma outra coisa, e no set analítico, não tem jeito. Encontrando com um profissional como a Xana, um psicólogo, um psicanalista, pelo menos uma vez por semana, para que essa pessoa conscientize, se ela tiver vontade, ela mudar o rumo da vida dela. E, Xana, os pais normalmente querem fazer tudo pelos filhos, né? Mas como encontrar esse equilíbrio para não criar futuros Peter Pans? Dá para prevenir? Então, até outro dia eu fiz um artigo que falava justamente que educar os filhos perpassa pela educação dos pais. Né? Então, quando você busca educar uma criança, necessariamente é uma revisão, né, que inclusive na psicologia a gente fala, né, que é a busca pela sua criança interior, porque você vai olhar pelos seus traumas, pelas suas situações, para amadurecer e dar conta de criar, educar e formar esse indivíduo. Então, sim, é possível, né? Não é uma situação que hoje em dia se abre, né? Porque até talvez a geração anterior à nossa achava que não tinha como aprender. E é sim possível, existem vários profissionais que podem auxiliar nessa educação, no que se chama de parentalidade, né? Os profissionais especializados com isso, aonde o limite é importante. Muitas vezes, né, um pai, eventualmente, com uma visão distorcida, pode achar que é coisa de criança, né? Não vou falar, não vou impor limites, mas a criança se sente vista quando existe uma imposição de limite. É claro que eu não estou falando de violência, nem verbal, nem física, né? Mas a criança, o responsável pelas balizas são os pais, sim. Né? E a partir dessa visão é que a gente vai ter indivíduos protagonistas, aonde vai aprender que aonde, né, é importante superar, se desenvolver e amadurecer. Não só física, né, que a gente se preocupa muito, mas também emocionalmente. Né? Então, que é o que a gente chama de inteligência positiva e que tem vários conteúdos aí que os pais podem sim se preparar, né? Porque, como eu disse, quando não se trata de uma síndrome, né, é uma distorção da autoimagem do indivíduo, que ele se recusa a perceber sua própria força. Então, para ele não se confrontar com o real, ele lida com o imaginário. E a gente pode sim fortificar isso desde a primeira infância. Daí a importância também da gente sempre estimular e fortalecer a autonomia dos filhos, né? Lembrar que estamos criando cidadãos e indivíduos para o mundo. Dica final, professor, para quem está nos ouvindo. A pessoa tem que trabalhar com limites, sem violência, sem maltrato, sem gritos, porque isso se chama educação. E outra coisa que muita gente também, às vezes, não tem conhecimento, que a síndrome do Peter Pan, tanto quanto a síndrome da Cinderela, não quer dizer que seja só criança panicada, às vezes pode ser o contrário também, que essa criança depois ela vai procurar aquilo que ela não teve, né? E se tornam seres adultos infelizes. E o que a gente sugere como profissional da saúde mental, e nesse caso é um problema de saúde mental, comportamento, né? Psicopatologizado, essa pessoa deve procurar um profissional na área, terapeuta, psicanalista, psicólogo, ou a própria pessoa que está no trabalho aí que a Xana faz, né? Para resolver um problema que lá atrás foi todo mal feito, tudo construído errado, infelizmente, pelo papai e mamãe, e tem uma outra figura também, que às vezes atrapalha a coisa toda, chamada vovó e vovô. Olha, isso aí já rende um outro programa. Viu? É outro programa, né? Agora, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada
pela participação de vocês, por tanto aprendizado. Espero que a gente possa aqui ter ajudado muita gente que esteja nos assistindo, que certamente se identificou alguma situação próxima a conduzir melhor o tema daqui para frente. Gratidão a você de casa pela companhia, um beijo e até amanhã. Tchau.